Então, a aula vai ser a aula prática número 6, as últimas 2 aulas do bloco de processos inflamatórios do professor Tadeu, que são os granulomas, que são divididos em granulomas não imunológicos, que é o granuloma de corpo estranho, e o granuloma imunológico. Vou abrir a minha câmera para não ficar de fora. E os granulomas ditos imunológicos, que são os granulomas com necrose central, que é o granuloma tuberculoide, e o granuloma não caseificante, sem necrose central, ou granuloma sarcoide. Sempre dando a ênfase que oide quer dizer semelhante a nem todo granuloma tuberculoide vai ser tuberculose, nem todo granuloma sarcoide vai ser sarcoidose. Tá? Parece uma obviedade, mas muitas vezes a gente dá granuloma tuberculoide com pesquisa negativa e as pessoas tratam tuberculose. Isso aparece assim todo ano. Tá? Então, guardem isso assim, como referência. Oide é um padrão. Eu prefiro o nome mais moderno, que é de granuloma sem necrose caseosa, com necrose caseosa. Além disso, lembrar que o granuloma de corpo estranho não é um granuloma verdadeiro, no sentido de granuloma em que haja uma ativação de hipersensibilidade tipo 4, dependente dos linfócitos TH2. Ele não tem nada a ver com isso, ele faz parte do sistema inato, e a única aspecto é histórico dele ser separado como granuloma pelo fato de ter células gigantes. Então, uma característica principal dos granulomas é eles terem células gigantes, gigantócitos multinucleados, tá? Que no caso do granuloma de corpo estranho é chamado de gigantócito de corpo estranho, tá? Que nome simpático, né? E nos granulomas imunológicos tuberculoide e sarcoide são chamados de gigantócito de Langerhans, e não Langerhans, que é aquela pele que faz parte do epiderma, tá? Faz parte do sistema imunológico dos epitélios, como apresentadora de antígeno, certo? Então, olhando o material aqui, maior aumento, vocês têm uma bolinha, e, na verdade, esse material foi limpo, né? Ele corresponde a um pedaço, a um material do tecido subcutâneo, uma parte abaixo da pele, para alguns faz parte da pele, né, hipoderma, para alguns faz parte do tecido subcutâneo, no sentido de que ele é uma subdivisão à parte, mas é tecido adiposo subcutâneo e faz parte do que a gente chama também de hipoderma, entre o derma e a face superficial. Então foi tirado uma bolinha, parece alguma coisa assim, um nódulo, um cisto, e na verdade, à medida que a gente vai aumentando, vai percebendo uma série de células muito grandes e irregulares. Basicamente, o tecido é quase que só essas células gigantes, presença de um pouquinho de tecido conjuntivo e alguns linfócitos do tipo T. Então, vocês têm a grande quantidade dessas células gigantes ou gigantócitos de corpo estranho. Como é que eu sei que ele é gigantócito de corpo estranho? Porque tem corpo estranho. Se chama pré-conceito. Então, primeiro tem que saber o que é para depois dar o nome. É algo assim que aparece muito em patologia, dá nomes depois que tu soube o que é o processo. Não vale, né? Então chama só de gigantócito, está mais do que certo. Dar nome e sobrenome, eles não fazem muito sentido, tá? Vocês têm um pouco de tecido conjuntivo, e à medida que a gente for aumentando, vocês vão ver que em alguns desses espaços, por exemplo, esse espaço maior embaixo, ele tem a presença de um material quase incolor fibrilar. Isso é resto córneo, tá? É um material laminar bem fininho de material córneo, provavelmente de um cisto epidérmico, aquilo que é falado de uma maneira incorreta, cisto sebáceo, eles não têm nada a ver com sebáceo, de glândula sebácea, mas sim de sebum, que vem da camada córnea. Esse material sebáceo, né, ele corresponde basicamente a material córneo, são material laminar córneo e está aprisionado. E que, por algum motivo, trauma, localização sobre articulação e movimentou rápido demais no exercício físico, ele rompeu, literalmente explodiu, né? E ele gera esse material córneo, ele não gera uma resposta própria, né? Self. Ele vai gerar uma resposta como se fosse um corpo estranho. E aí tem uma coisa muito legal, né? Vocês têm os corpos estranhos endógenos. Muito material não é reconhecido fora do seu lugar como próprio. Isso acontece muito com os elementos da pele.
A unha também faz isso, né? Então, pelo, unha, material córneo, todos eles são reconhecidos como não próprios e vão gerar uma resposta inata, imune do tipo inata, em que ele vai gerar esse padrão de granuloma não imunológico de corpo estranho, caracterizado, então, por basicamente duas populações de células, os gigantócitos de corpo estranho e as células inflamatórias são caracterizadas como linfócitos T. Vocês sabem que a gente tem que acreditar, porque linfócito T a gente só sabe fazendo imunomarcação. A gente não vai fazer e olhar se é um T1B apenas olhando pela hematoxilina eosina, certo? Então, é basicamente isso. Ó. Vocês têm as células gigantes e o material muito discreto presente dentro. Ele é levemente refringente. Se a gente, inclusive, colocar lâmina de polarização, a gente vai conseguir esse material, ele fica esverdeado, brilhante, né? Fica bem bonito, parece luz de boate, certo? Tem uma outra coisa bem interessante que aparece na lâmina anterior. Eu vou voltar e não tem nada a ver com a aula, tá? Mas eu não sei se vocês notaram que esse gigantócito, ele tem umas aranhinhas. Ó. Aqui em cima tem uma, aqui tem duas próximas e aqui tem uma quarta. Isso se chama corpo asteroide, que é uma reação provavelmente imunológica. Se acha que é deposição de imunocomplexos no meio de uma inata, né? Porque tudo é misturado e deve ter contaminação com o resto bacteriano, alguma coisa assim. Mas não se sabe explicar por que isso aparece nesses granulomas. Ela aparece muito em situações de granuloma do tipo sarcoide, que daí tem explicação, né? Tem ativação adquirida e imune, e ele aparece em infecções fúngicas, principalmente num fungo muito comum no nosso meio, que é a esporotricose. E receberam, por causa de parecerem umas estrelinhas, eles são chamados de corpos asteroides. É uma curiosidade, mas é uma curiosidade muito bonita. Depois a gente tem um linfonodo, vocês têm material linfóide, né, um tecido linfóide revestido por cápsula, escasso tecido, fibra adiposo, que é a periferia, né, a adventícia, em que vocês têm a presença desse enorme granuloma, né, essa situação já é uma fusão de pequenos granulomas, com um padrão geográfico. E isso é uma pista importante, porque os granulomas tuberculoides tendem à fusão e ficarem cada vez maiores, e os granulomas sarcoides não gostam de fazer fusão e vão parecer laranjas isoladas num saco de laranjas, tá? Uma maneira fácil da gente guardar. Além disso, no seu interior, eles vão fazer todo aquele processo que vocês aprenderam durante a aula de granuloma do professor Tadeu, de serem expostas a enzimas líticas pelas células epitelioides, e elas vão determinar a necrose de todo o tecido ali dentro. Não é só do agente invasor, no caso aqui uma micobactéria. Esse é um caso de tuberculose mesmo, uma tuberculose num linfonodo regional de pulmão. Mas ele pode dar em qualquer lugar e pode ser outra micobacteriose que não seja tuberculose, mas mais comum no nosso meio realmente a Mycobacterium tuberculosis. Vocês vão ver maior aumento. Na periferia vocês têm pequenos granulomas e, surpresa, eles ainda não têm necrose. Todo granuloma começa sem necrose, todo granuloma é sarcóide na sua origem. Ao contrário, não é verdadeiro, o granuloma sarcóide não faz necrose. E vocês têm nessa área central mais cor-de-rosa à direita, uma área de necrose caseosa, que a gente falou, tem representatividade morfológica, mas não tem cara de nada. Ele é um material eosinofílico, granular, amorfo, anisto, como alguns diriam, que não forma tecido, porque qualquer forma em maior aumento, eu não sei que tecido é esse. Caracterizado pela presença das células epitelioides e das células gigantes multinucleadas na periferia, e se a gente tivesse um tecido menos inflamatório, sem linfócito, uma coroa linfocitária, que é uma característica do granuloma tuberculoide, essa disposição em camadas, né? Além disso, o gigantócito, ele é diferente. Quando a gente for olhar em maior aumento, eles ficam sempre na periferia da necrose, próximos da necrose, e eles têm uma disposição, esse aqui não está posando para foto, esse está posando para foto, que eles formam um anel incompleto, parece uma ferradura, tá? Como é que a gente pode imaginar em 3 dimensões os gigantócitos de corpo estranho e os gigantócitos de Langerhans? O gigantócito de corpo estranho é o mais fácil de todos. Vocês peguem um panetone de fruta cristalizada e cortem.
As frutas cristalizadas, elas vão estar jogadas aleatoriamente dentro do citoplasma, né? Quer dizer, da massa do panetone. No caso dos gigantócitos de células de Langerhans, elas têm alguns aspectos mais interessantes. Elas são dispostas na periferia, formando não um arco, em 3 dimensões, elas parecem uma touca. Você imagina uma bola de boliche com uma touca. Só que a touca, que é feita pelos núcleos das células, ficam do lado de dentro da bola, do lado de fora. Se eu cortar elas no que eu chamo plano equatorial, ela vai formar um semicírculo. Se eu cortar elas num plano que eu chamo de polar, muito próximo do resto da cabeça, eu vou ter umas células juntas mais próximas do centro. Tá? Então, esse formato de disposição dos núcleos depende simplesmente da forma como eu corto. Aí alguns autores vão dizer, quando os núcleos estão meio jogados de qualquer lado, é gigantóide corpo estranho, quando está jogado mais como se fosse um semicírculo, eu vou dizer que é de Langerhans. Isso é uma bobagem, tá? Porque eu tenho que contextualizar. Então, se vocês têm dúvida, primeiro chama só de gigantóide que está certo. Se vocês não querem errar nunca, chama de gigantóide do tipo corpo estranho, do tipo Langerhans, e vocês não erram nunca também. Mas é um preciosismo, só que eu gosto de mostrar qual é a maneira correta de fazer o diagnóstico dessas células. Então, vocês têm aqui a coroa de células epitelioides, elas têm esse aspecto do eixo maior em diagonal, né, radiado a partir do centro da necrose, com as células gigantes, entre elas, aparecendo de tempo em tempo, com uma certa periodicidade, aqui no caso, com os núcleos cortados num sentido polar. Ó, células epitelioides, pequenos linfócitos tipo T. Aqui vocês têm áreas menores que não confluíram ainda, não fizeram aquela confluência, tipo óleo em água, né? Não se juntaram ainda, elas estão separadas e com muito pouca necrose. Mas se procurar, às vezes tem um restinho de necrose. Ó, essa aqui já tem esse tantinho de necrose central, tá? Então, se procurar bem, a gente sempre encontra um pouco de necrose, mesmo em granulomas pequenos do tipo tuberculoide. Ó, necrose bem inicial, gigantócitos, com as células formando o semicírculo e células epitelioides, um padrão radiado. Aqui vocês estão vendo que é um linfonodo, tecido adiposo, cápsula fina, e vocês têm um monte de bolinha cor-de-rosa, né? As células epitelioides e os gigantócitos têm menos cor e têm mais citoplasma comparado com o linfócito. E vocês veem, principalmente na periferia, que elas não estão se unindo. Então, eu chamo esse padrão, cá entre mim, né, de saco de laranja. Então, isso é um padrão saco de laranja, sem confluência. E a outra característica é que não faz necrose, tá? Então, vocês têm, basicamente, um agrupamento arredondado ovalado, forma de menor tensão superficial, princípio da bolha de sabão, basicamente constituído quase que somente por células epitelioides. Aqui, a célula gigante é menos comum. Também não se sabe por quê. Tendo que algumas situações sarcoidosas não tem nada de célula gigante. É só célula epitelioide e não tem coroa linfocitária. Às vezes tem um pouquinho, mas geralmente não tem. O que leva a chamar esses granulomas são denominados granulomas nus ou granulomas desnudos. Olha a célula gigante. Aqui os núcleos estão meio polar, de disposição polar. Olha o núcleo em disposição polar. As células epitelioides e os linfócitos de permeio. Então, vocês têm as células gigantes modificadas, em que vocês têm a presença do gigantócito de Langerhans na posição equatorial, o gigantócito de corpo estranho, panetone de frutas, e as células epitelioides, certo? São células, então, que são modificadas sob ação de citocinas para atuar em novas situações, certo? Então, partindo para a segunda aula, é a última aula do bloco 2, em que vocês têm as situações de regeneração e reparo, apesar que a gente vai ver só reparo, né? Regeneração é uma coisa tão sutil que a gente nem tem material. Que a gente vai ver o tecido de granulação, o granuloma piagênico e a cicatriz antiga, tá? Essas 3 situações, elas vão aparecer principalmente quando a gente está fazendo o manuseio, no caso tecido de granulação e cicatriz,
no manuseio de segundo tempo de cirurgias oncológicas ou, no caso, às vezes, de reparo de uma cicatriz pouco estética. Os três foram retirados de material de pele. Então, aqui uma cicatriz, primeira intenção, lembra, né? O conceito de primeira intenção, os pontos fazendo a aproximação, paciente adolescente, deve ter levado um soco no olho, né? A localização típica de região de soco. Em que vocês têm uma pele, aqui a parte epidérmica, que é a parte profunda, em que vocês têm uma falha, né? Você se lembra que uma falha na continuidade de superfícies epiteliais, internas e externas, a gente chama de solução de continuidade. Nesse caso, essa falha, ela se prolonga bem abaixo da área da camada basal, então é uma ulceração. Essa aqui é uma úlcera. Sempre que vocês tiverem uma solução de continuidade maior, vocês têm uma maior chance de fazer mais tecido de granulação, e isso vai determinar uma maior quantidade de fibrose e cicatriz clínica. Tá? Então, não é o mesmo paciente aquele do olho, ali da sobrancelha. Supercílio. Solução de continuidade, tecido de granulação. Tecido de granulação é caracterizado por vasos neoformados e ficam frequentemente perpendiculares à linha da pele, eles seguem a linha de secção, a linha onde foi incisada, com tecido conjuntivo frouxo, porque ele está demasiado, esses vasos são altamente permeáveis, pode haver sangue e pode haver também células inflamatórias, porque sempre vai gerar algum grau de resposta inflamatória, por mais limpo que seja o material, a correção dessa ferida operatória. Tecido de granulação, vasos neoformados congestos, células inflamatórias, tecido conjuntivo edemaciado. Ó. Os vasos em perpendicular, não, em raio de bicicleta, seguindo a área de corte, né? Isso está relacionado a uma despolarização elétrica. O bisturi, quando passa, faz um efeito elétrico mínimo, mas é o suficiente para as células se posicionarem nessa direção. É bastante curioso, né? Vocês têm a presença das células inflamatórias e edema. Isso deixa o tecido mole, aquela carne esponjosa, e branco. E se apertar muito, vai sair sangue. Células inflamatórias, plasmócito, linfócito, neutrófilo, vasos neoformados, com células endoteliais barrigudinhas, né, fazendo protrusão para dentro da luz, e congestão. E tem até massa extravasada para fora desses vasos. Uma úlcera, que é uma solução de continuidade também, né, a gente tinha falado. Aqui, ó, vocês têm uma úlcera, a borda do epitélio normal e a úlcera, indentando em direção à submucosa, com tecido de granulação. Então, toda resposta, seja intencional, numa cirurgia estética, plástica estética, seja numa ulceração causada por Helicobacter pylori, qualquer situação ulcerada vai gerar uma resposta inflamatória e reparativa com formação de tecido de granulação. Bom, tecido de granulação, a borda superior tem tecido morto, material fibrinoide, fibrina, na verdade, células inflamatórias, neutrófilos em especial, e os vasos perpendiculares. Granuloma apiogênico é uma situação de erro, né? Um exagero no sistema de reparação, em que motivos fúteis vão levar a grandes respostas reparativas. Então, aqui no caso, vocês têm, por exemplo, o paciente fez um arranhão lá, coçando com a unha, com uma coceira, arrancou um pedacinho e faz essa bolota vermelha, porque ela é muito vascularizada. E, basicamente, ela tem uma base, né, um pedículo, aqui ao lado esquerdo, lado direito, ele é muito grande, ele parece um cogumelo, não vai aparecer inteiro. Esse é o lado esquerdo, vocês têm o revestimento epitelial e a solução de continuidade, formado, de novo, por tecido de granulação. Vasos neoformados em posição radiada, o outro lado direito, com células inflamatórias e com a presença de tecido conjuntivo edemaciado. Tá? Então, é interessante que, esse caso, os vasos centrais em direção ao pedículo, eles são cada vez maiores, mais largos e de paredes mais finas, porque eles são mais novos, mais velhos, aliás. Eles já estão caducando, eles começam a aparecer como vasos mais maduros. Né? A parte superior, onde vocês têm a solução de continuidade, a ruptura, fibrina, exudação fibrina neutrocitária, vasos neoformados, um pouco de hemorragia. Os vasos neoformados, às vezes, aparecem até em tecido enovelado, como se a gente imaginasse
uma almôndega, né? Os vasos estão todos formando uma estrutura, a gente chama às vezes, parece um glomérulo renal. Ó, os vasos estão enovelados entre eles, se misturando. Isso é característica do tecido de granulação. Aqui com exudação fibrineutrocitária, parede bem grossa, células endoteliais gordinhas, congestão, edema, material fibrinoso. Ali está deitado de lado, né? Eu sei até o eixo pelo corte, né? Os vasos neoformados, com as paredes grossas, células endoteliais protrusas, congestão, edema intersticial, células inflamatórias, ó, os vasos tortuosos, parede grossa, às vezes mais de uma camada de célula endotelial, presença de células inflamatórias, tecido conjuntivo intersticial edemaciado. É igual a tecido de granulação, porque ele é um erro na formação do tecido de granulação. Ó, como a parede é grossa, né? Tem, inclusive, hemorragia. Cicatriz, né? Já é a situação tardia, que um caso bem inestético no jogador de futebol. Em que vocês têm uma coisa bastante interessante, tá? Eu sempre digo que muitas vezes é mais interessante olhar de cima para baixo do que começar pelo epiderma, porque vocês têm até uma margem de tecido pintado de nanquim verde. Isso é ampliação de limite cirúrgico num segundo tempo de câncer de pele, geralmente melanoma, tá? Então, o que vocês têm? Vamos olhar para o lado esquerdo. Vocês têm, então, a presença já de um pedaço de face, tecido muscular, tecido adiposo subcutâneo, derma com anexos cutâneos e epiderma, tá? Mesma coisa acontece na extrema direita. Olha o meio. Vocês têm tecido ali da face, um pedaço muscular, e de repente tem uma bolota onde deveria ser o adiposo. O adiposo foi substituído por tecido conjuntivo. E nessa bolota, que se estende até próximo à superfície, vocês não têm anexos cutâneos. Então, sempre que eu tenho uma zona de reparação, eu vou ter uma pobreza de anexos cutâneos. E a substituição do tecido adiposo subjacente, se por acaso ele for lesado, também por tecido conjuntivo, tá? E isso determina a cicatriz. Ó, vocês têm um colágeno chegando e, de repente, tem uma zona pobre. Tem até um pedaço ali de folículo piloso meio empurrado para o lado. Mas a cicatriz, que é essa parte central, um pouquinho deslocada aqui para a esquerda, não tem nada de anexo cutâneo. Anexos cutâneos, você tem as glândulas sebáceas, folículo piloso, glândulas e ductos écranos. Olha a distância entre as fibras de colágeno, que é chamado de espaço interfascicular. E olha o que acontece aqui. O em vermelho alaranjado, rosa alaranjado, é o colágeno normal. O colágeno neoformado, ele tende a ser azulado. Então, primeiro, a cor é diferente. Segundo, ele perde espaço interfascicular. Terceiro, ele tem muito mais núcleos, ele é muito mais celular, porque houve uma proliferação fibroblástica, que, obviamente, à medida que passar o tempo, vai remodelar e vai levar ao desaparecimento. Essa aqui, provavelmente, é uma cicatriz por volta de 30 dias. À medida que ela vai ficando próximo dos 2 meses, ela vai ficando cada vez mais próxima das células dos fibroblastos normais, em termos de quantidade e tamanho, e o colágeno vai parecendo cada vez mais rosa-alaranjado. Mas nunca vai devolver os anexos cutâneos nessa região. E depois de 2 meses, toda cicatriz tem a mesma cara. A gente não faz mais cronologia. Então, vocês têm ali o tecido adiposo, e aqui o tecido adiposo foi substituído por fibrose. Ó, fibroblasto em grande quantidade, resposta inflamatória, basicamente linfócito, que é uma fase mais tardia, neoformação vascular, tem tecido de granulação aqui já em regressão, fibroblastos grandes e gordinhos, às vezes até com um nucleolo visível, diferente do fibrócito. Aqui, ó, tem um fibrócito para mostrar a diferença. E aqui o fibrócito, que é a célula madura com colágeno normal. E olha a quantidade, a proximidade do fibroblasto. Então, o fibroblasto não é a célula madura. A gente usa esse nome, mas está errado. Fibroblasto é a célula jovem que está depositando neocolágeno numa situação de regeneração-reparo, certo? E isso é importante. Uma pergunta que muitas vezes os alunos fazem, especialmente em prova, é como é que eu consigo separar uma cicatriz
de um queloide. Na verdade, o queloide é uma deposição muito exagerada, em que vocês têm aquele material eosinofílico mais exagerado, grosso, ramificado, que eu falei que o colágeno gosta de ramificação, de uma maneira assim, muito exuberante. Tá? Mas há um fio, né, entre tirar uma e outra, às vezes não é tão fácil. Então, em termos de prova prática, não tem para vocês assim grande problema de errar uma ou outra. Olhar um queloide e achar que é uma cicatriz e olhar uma cicatriz e achar que é um queloide. Para vocês que estão iniciando, isso agora não é tão relevante, mas tem diferença. Se vocês olharem agora o material e compararem com o queloide, vocês vão ver que eles são um pouquinho diferentes. Mas é aquela coisa que é gastar o olho com anos e anos para a gente chegar a esse refino, tá? Então, depois de 2 meses, cicatrizes, elas param no seu tempo, mesmo que seja uma cicatriz no sentido, né, de reparação de uma parede miocárdica, um ventrículo esquerdo que foi necrosado no infarto agudo do miocárdio, fibrosou, eu não sei mais datar. Tá? Ele pode ter 10 anos, com 3 meses, para mim ele é igual. Para mim e para todo mundo. Certo, gente? Então, eram essas aulas de hoje. Basicamente, era essa nossa conversa.